A eleição de Jair Bolsonaro evidenciou algo que não é novo: a relação automática entre Israel, judeus e a pauta conservadora. O discurso de Bolsonaro, sempre elogiando e exaltando Israel, não era direcionado aos judeus, mas ao público evangélico. Hoje, nossa ideia é entender por que existe essa associação, se ela é verdadeira e quais as consequências dela. E você deve estar se perguntando, e eu com isso? Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar das relações entre os dois países, que parecem estar se fortalecendo. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à literatura e cultura judaica, língua hebraica e sociedade israelense na Universidade de São Paulo. E eu sou Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol. Os nossos convidados de hoje são o Bruno Sintra e o Rafael Cruxin. Bruno, começa aí se apresentando, conta um pouco pra gente quem é você e depois o Rafael faz o mesmo, por favor. Bom, meu nome é Bruno Lavocá Sintra, os amigos me chamam de Bruno Ruivo porque eu sou ruivo, eles têm muita razão nisso. Eu sou filho de mãe judia e pai não judeu, meu pai é católico, família paterna é católica, mas, enfim, né, fui circuncidado quando eu era bebezinho e fiz meu bar mitzvah aos 13 anos, mas foi já na vida adulta, mas pouco depois, né, de eu entrar na faculdade, em que eu passei a me aproximar da cultura judaica como de uma forma assim, muito mais engajada, muito presente na minha vida. Eu posso dizer hoje que talvez seja o elemento mais decisivo para, enfim, me entender. Eu sou formado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, também faço a faculdade de História pela PUC também. Sou membro do coletivo judaico de esquerda do Judeus pela Democracia, fui integrante do Hillel até os 30 anos de idade. Enfim, eu tenho um envolvimento com trabalho de grupos de estudo e ativismo político e social. E você, Rafael? Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Cruxin. Eu sou formado em Ciências Sociais, fiz meu mestrado em Sociologia e trabalho no Instituto Brasil-Israel, tentando dar conta dessas poucas milhões de coisas que envolvem se debruçar sobre os temas relacionados a Israel. Bom, vamos começar com você, Rafael. A gente queria que você explicasse para a gente como se manifesta essa aproximação dos evangélicos com o judaísmo. Bom, vamos lá. De algumas décadas para cá, algumas igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais e neopentecostais, têm incorporado a seus cultos e às suas práticas religiosas símbolos, rituais e trechos da liturgia judaica. A adesão desses símbolos judaicos hoje é muito perceptível em muitas dessas igrejas. Os mais conhecidos e mais comumente utilizados são a Estrela de Davi, que aparece tanto no uso da bandeira de Israel, hasteada em pátios ou altares das igrejas, como em movimentos como a Marcha para Jesus. Outros símbolos são a menorá, que é o candelabro de 7 braços, o shofar, que é o chifre de carneiro utilizado como instrumento sonoro nas principais festividades judaicas, como o Rosh Hashanah e Yom Kippur, o talit, que é o xale utilizado principalmente pelos ortodoxos, além da Arca da Aliança e de outros escritos em hebraico nas paredes, altares e fachadas de muitas dessas igrejas. Outro ponto que eu acho que merece destaque são as comemorações em muitas dessas denominações evangélicas de festividades judaicas, como Pesach e Sukkot, e também as viagens a Israel organizadas por essas igrejas, com roteiros que passam tanto por lugares santos cristãos, como por lugares sagrados para o judaísmo, como o Muro das Lamentações e o Monte Sião. E como todos conhecem, a famosa construção do Templo de Salomão pela Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo, no bairro do Brás, que é um dos lugares mais visitados por turistas no Brasil. Segundo dados do Wikipédia, nossa querida fonte de informações, o templo chega a receber cerca de 400 mil fiéis por mês. É uma loucura. Posso acrescentar uma coisa muito importante? Entre esses tantos montes de fiéis, não tem só fiéis, tem muitos rabinos que integram a nossa comunidade, que são convidados para ir lá. E ouso dizer que é o único lugar onde rabinos liberais e ortodoxos se encontram, não necessariamente conversam. E tem mais. A Igreja do Reino de Deus, em 2017, organizou uma campanha nacional de venda de mezuzá, que é aquele rolo de pergaminho com os escritos sagrados da Torá,
que são pendurados nos umbrais das portas e lares judaicos. Então, é mais ou menos dessa maneira que a Israel bíblica encontra o Brasil do século XXI. É incrível, né, essa questão, né, da apropriação dos símbolos, porque eu ando nas ruas e vejo pessoas saindo de igrejas com bandeirinha de Israel costurada nos blazers, com talit, sabe, com kippah. E eu me pergunto, será que essas pessoas sabem, né, o real sentido de tudo isso? Porque acaba virando uma coisa muito alegórica, né, assim, eu vejo quase muito no carnavalesca. Twitter. É assim, bandeirinha de Israel, bandeirinha do Brasil, bandeirinha dos Estados Unidos, 17, arminha. Vejo bastante também. E, Rafa, só para complementar essa pergunta inicial da Anitta, explica pra gente como e por que desse apoio dos evangélicos a Israel. Vamos lá, essa pergunta talvez seja me alongue um pouco mais porque ela é mais complexa, mas vou me arriscar aqui. São muitas as correntes evangélicas que existem no Brasil e não são todas elas que apoiam o Estado de Israel ou que se apropriam da simbologia e da ritualística judaica. É importante lembrar que, aqui no Brasil, as igrejas evangélicas são sucessoras de diversas vertentes protestantes, o que implica dizer que, diferentemente de uma visão, às vezes até mais preconceituosa que se tem sobre os evangélicos, que enxerga eles de maneira una e monolítica, não são todos que pensam igual e nem que agem e conduzem sua fé da mesma maneira. Então é bem importante ressaltar isso para que não haja generalizações sobre o assunto e até para evitar certos preconceitos. Como eu disse anteriormente, as igrejas que têm se aproximado do judaísmo de Israel de maneira mais expressiva são as pentecostais e neopentecostais. Para a gente ter uma noção da dimensão do fenômeno, segundo dados do Datafolha, cerca de 32% dos brasileiros se declaram evangélicos, a maior parte deles justamente pentecostais. Ou seja, quase um terço da população brasileira tem se aproximado cada vez mais ao longo das últimas décadas de Israel e do judaísmo. É muita coisa. Bom, a aproximação com Israel por parte dos evangélicos tem como princípio e motivo a teologia apocalíptica pentecostal. Os seguidores dessa doutrina acreditam que em algum momento Jesus vai retornar à Terra. E que essa segunda vinda de Jesus, e aí o Armagedon e o consequente juízo final, só vão se concretizar quando os judeus retomarem Jerusalém e toda a Terra Santa. A premissa dessa doutrina é de que se a primeira vinda de Jesus teve como objetivo salvar o povo judeu, então a segunda vai ter o mesmo objetivo. E é aí que o retorno dos judeus a Israel passa a ser um caminho necessário a ser percorrido para que Jesus possa retornar dos céus para julgar a humanidade e iniciar uma nova era. É um assunto um pouco confuso e complexo, mas não tem muito como facilitar nesse aspecto. Resumindo aí, bora fazer aliar, galera. Sionistas, achei. Enfim, são muitas interpretações que as igrejas católicas e evangélicas fazem de como seria essa volta de Jesus. A doutrina cristã que mais influencia as igrejas pentecostais e neopentecostais brasileiras é conhecida como dispensacionalismo. Essa foi a doutrina formulada no início do século XIX, a partir de uma leitura bem literal das Escrituras, e é justamente essa corrente que coloca os judeus no centro de realização de todas as profecias bíblicas. Resumindo, todas as profecias precisam ser cumpridas, incluindo o retorno dos judeus a Israel, para que Jesus Cristo retorne à Terra pela segunda vez. Guarda isso, que é um resumo que não dá conta de tudo, mas eu acho que ajuda a compreender o fenômeno. E isso explica porque, para muitos líderes religiosos, como Edir Macedo, Silas Malafaia e Marco Feliciano, entre outros tantos que compõem a bancada evangélica, defendam Israel e o controle judaico da Palestina histórica com tanta veemência, por conta justamente da perspectiva de que esse controle vai garantir o cumprimento das profecias, acelerando essas promessas divinas que culminarão no retorno de Cristo. E lembrando que esses nomes aí que o Rafael citou, Edir Macedo, Silas Malafaia e Marco Feliciano, são pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Agora você, Bruno, você pode falar um pouco sobre as consequências políticas desse apoio dos evangélicos ao Estado de Israel? Olha, eu acho que essas consequências, elas acontecem, isso no campo político, essas consequências acontecem em duas dimensões. Uma é na forma como a sociedade brasileira compreende Israel, e a outra é como o próprio Estado de Israel, não tão assim, alguns governos mais, outros menos, mas certamente o movimento sionista começa a se relacionar com esses, digamos, porta-vozes, né,
pré-milenialismo do dispensacionalista. Eu acho que a gente tem que colocar as coisas em duas camadas. A primeira é o fato de que nós temos uma idealização de Israel, na verdade, idealização no sentido de criar uma abstração imaginária, não é nem necessariamente um positivo, né? O Estado ideal, o país ideal, um lugar perfeito. Eu acho que existe uma mistificação que acaba sendo politicamente muito influente pelo fato de que a bancada evangélica, né, neopentecostal, por assim dizer, ela é extremamente coesa e entre as dezenas de pautas quase sempre reacionárias que elas trazem, elas embutem certos esses compromissos. Às vezes são compromissos mais retóricos de qualquer coisa, porque quando você está falando em termos catequese especificamente, mas toda forma de trabalho missionário, trabalho de conversão ou trabalho de conservação de um rebanho, o discurso é muito importante. Então, existe esse trabalho que acaba associando essa imagem de Israel como esse Shangri-La, por assim dizer, essa terra, né, maravilhosa da leite e do mel, com uma pauta politicamente complicadíssima, né, para dizer o mínimo, e certamente discrepante do que os judeus, de modo geral, porque isso é outra questão, o judeu é um povo extremamente variado, evidentemente, mas em larga medida, incompatível com o grosso dos sentimentos das comunidades judaicas ao redor do mundo. Aí você tem a segunda dimensão de consequências políticas, que é o fato de que a comunidade judaica muitas vezes se sente tentada a acompanhar não necessariamente as pautas, mas o espaço político que é ocupado, que é liderado por essas figuras evangélicas, porque entendem que qualquer tipo de amizade com Israel é uma amizade positiva. Isso é extremamente ilusório pelo fato de que você sempre vai receber dessa associação, né, um ônus muito desconfortável, e no caso do governo do Bolsonaro isso daí é quase apoteótico, o desconforto de estar associado a essas pautas que, de larga maneira, né, se opõem ao trabalho emancipatório das minorias, são extremamente conservadoras, para dizer o mínimo, quando se trata de questões de gênero, questões de orientação sexual, as próprias liberdades individuais, uma noção de teocracia que do ponto de vista histórico, colossalmente antagônico à pretensão do povo judeu, que não tem... Bruno, algumas coisas que eu queria pontuar em relação a isso. Primeiro, para o nosso ouvinte, existe uma diferença muito grande em relação ao judaísmo do que em outras religiões monoteístas, que é que o judaísmo não é proselitista. O que isso quer dizer? Que os judeus não querem ficar chamando o amiguinho para vir se juntar à sua religião. A gente não vai bater... nenhum judeu não está nos princípios do judaísmo e bater na porta de alguém e falar: você conhece a palavra de Moisés? A gente não existe isso dentro dessa religião. Outra coisa, eu acho que tudo isso que você está explicando para a gente, Bruno, se reflete também, é consequência e também responsável por uma ignorância muito grande em relação a Israel, como, por exemplo, o fato de Tel Aviv ser a segunda maior parada gay do mundo, perdendo aqui só para São Paulo. Até em Jerusalém tem parada gay, apesar de gerar sempre grandes conflitos, né, embates seríssimos ali entre pessoas da ultra-ortodoxia e os manifestantes. E a questão do aborto, né, que em Israel o aborto é permitido e não existe uma discussão como existe aqui no Brasil. Claro que existem questões de gênero em Israel, problemas, isso a gente discute em outro episódio, mas...
as pessoas acreditam mesmo nessa Israel, como você falou, messiânica, nessa terra do leite e do mel, como se todo judeu estivesse andando de toga com um cajado no meio do deserto, chegando ali na terra de Canaã, né? Tá, eu queria fazer um comentário a respeito desse seu parênteses, que é o seguinte: o judaísmo não é somente distinto, né, nas outras religiões monoteístas. O judaísmo, o povo judeu é distinto na própria ideia do que existe uma religião. Somos um povo muito antigo. Somos um povo de uma época em que esses conceitos, essas categorias nem eram trabalhadas. A gente geralmente fala da civilização grega, civilização antiga. Aí, na hora de dizer qual era a religião deles, as pessoas dizem mitologia grega. As pessoas estavam, os povos todos, né, tinham uma só tradição própria. A ideia de uma religião distinta de uma identidade étnica, de uma cultura maior, de uma identidade nacional, é bem mais recente. E isso foi muito mal compreendido na hora de falar do judeu numa sociedade maior, um mundo eurocristão, por assim dizer, em que o cristianismo é uma religião seguida por várias nações. Isso é muito grave, sobretudo quando a gente vai analisar o ponto de vista, o cristianismo de um modo geral, mas no caso do neopentecostalismo, de qualquer tipo de narrativa que esteja muito obcecada com o papel de Israel na redenção da humanidade. O judeu não é um religioso. A maioria dos judeus não está nas sinagogas e certamente não é a maioria que está seguindo a lei da maneira ortodoxa como se supõe que seria o judaísmo verdadeiro. Na realidade, no judaísmo, a ideia de judaísmo verdadeiro é extravagante. Isso é engraçado, né? Tem até uma expressão que diz: monoteísmo para o judeu é acreditar em um Deus ou menos. Porque realmente a comunidade judaica, você não deixa de ser judeu por não acreditar em Deus. Há ateus, judeus ateus, que são fortemente judaicos. O movimento sionista, né, sempre foi majoritariamente laico. Mesmo em Israel, né, Bruno? A gente sabe que os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, são uma minoria, assim, ínfima. A 10% maioria... da Isso, população. a maioria, assim, acho que mais de 40% da população que vive em Israel é laica, é secular. Então, isso é uma ilusão, né? E mais da metade é vegana. E mais da metade vegana. Obrigada, Amanda. Isso realmente tem quase muito tudo a ver relevante. com Deus. Eu iria mais longe. Eu não acho... É uma ilusão e é mais do que isso, é um perigo. É mesmo. Porque se tem alguma coisa que caracteriza o movimento sionista na experiência histórica judaica, é a capacidade de olhar para o judeu, antes de mais nada, como uma nação. E como tal... merece ter um lar nacional, merece uma autonomia, a segurança, poder se instalar e se organizar como dentro de uma comunidade nacional que acabou se desenvolvendo na forma de um Estado nacional, que é o Estado de Israel. Esse ponto de vista é praticamente inconciliável com a esmagadora maioria das correntes que são associadas à ideia da ortodoxia, né? Essa prática, essa abordagem que se desenvolve a partir dos trabalhos do rabino Samson Raphael Hirsch, isso na Alemanha, segunda metade do século XIX. É uma corrente de abordagem da tradição religiosa judaica que surge um pouco antes do desenvolvimento do movimento sionista e disputa espaço com o sionismo e com outras formas de se trabalhar politicamente, culturalmente, a vida judaica. Mas só passando a bola agora pro Rafael. Sim, sim. Rafa, como você vê o uso de bandeiras de Israel por políticos e em manifestações de ruas? Lembrando que quando vazou aquele vídeo da Damares falando menina usa rosa e menino usa azul, tinha uma bandeira de Israel atrás. Exatamente, Pois é, ficou marcado exatamente. isso daí. Não, de fato, retomando aí um pouco do que o Bruno falou, há uma guinada conservadora atual que faz uso constante de símbolos ligados a Israel.
E é muito recorrente, como a Anitta falou, a bandeira de Israel e as referências ao judaísmo em discursos do Bolsonaro, da Damares Alves, da Joyce Hasselman e por aí vai. Além de inúmeras manifestações de rua que também carregam a bandeira de Israel. Eu penso que esse fenômeno tem que ser olhado com muito cuidado. Para alguns grupos sociais, retomando de novo o que o Bruno falou, esse apoio a Israel e aos judeus é visto com bons olhos, mas eu tenho muitos receios. O discurso de grupos evangélicos que incorpora os judeus, o Israel e o sionismo para dentro do debate público, e de maneira muito inédita no Brasil, é feito por grupos políticos e religiosos que estão hoje muito à direita no espectro político, com uma forte agenda ideológica. Então, no fundo, o que me parece que está em jogo, além da perspectiva do retorno de Jesus, sobre a qual eu falei, é a utilização de um judaísmo imaginário e de uma Israel imaginária que serve para fundamentar um discurso de cunho moral, religioso e ideológico. Ou seja, o judeu passa a ser o judeu que me serve, Israel passa a ser Israel que me serve, mas que estão longe de serem reais. E aí, com isso, os problemas são inúmeros. Eu vou refletir sobre alguns, né? Além de criar imagens falsas e simplificadoras sobre realidades que são complexas, né? Esvaziando o debate público e afastando quem pensa diferente, cria-se um problema bem grande para os judeus. Então, primeiro, os judeus passam a ser associados a uma única posição política, favorecendo teorias conspiratórias e antissemitas, como, por exemplo, de que os judeus e os sionistas financiaram as eleições brasileiras, ou, como no caso de Brumadinho, que a equipe de israelenses veio colonizar o Brasil, como fizeram com a Palestina. Tudo isso porque o presidente da Vale era judeu. Pois é. Não, milhares de memes nesse sentido Conspiração sionista, gente. Em redes sociais e em grupos de WhatsApp, né? Outro ponto é que o relacionamento dos judeus com grupos que se sentem vítimas dessa onda conservadora fica abalada e comprometida, e aí os judeus deixam de ser vistos como grupos vulneráveis e, com isso, muitos deixam de considerar o antissemitismo como um problema legítimo. E, para finalizar, um outro ponto muito problemático é que, na atual conjuntura da polarização política, em que não há nuances e ponto de diálogo possível, ou você está comigo ou você está contra mim. E esse tipo de postura tem produzido consideráveis rupturas no âmbito da comunidade judaica e da sociedade como um todo. E aí, nessas condições, a perspectiva de diálogo desaparece totalmente do horizonte, né? E para finalizar, queria trazer aqui uma curiosidade em relação a tudo isso. A relevância do turismo de brasileiros para Israel, por causa de tudo isso que a gente falou. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Em 2017, o crescimento de brasileiros que foram para Israel foi de 65%. Então, além de tudo isso do Netanyahu ter ganhado um aliado nesta parte do mundo, além do Trump, também é muito relevante economicamente para Israel, por causa desse aspecto que o Rafa levantou lá no início, dessas enormes excursões que saem aqui do Brasil para ir conhecer esses pontos turísticos, Santo Sepulcro e também essa parte judaica relevante. Então, não tem só o aspecto político, é muito interessante que também tem essa parte econômica que para Israel acaba sendo bastante interessante. Queria agradecer muito a participação do Rafael Cruxin, que esteve aqui com a gente, ele que trabalha no IB e aguenta bastante a gente na produção desse podcast. Muito obrigada, Rafa. Foi um prazer. E também o Bruno, e queria abrir aqui para suas considerações finais sobre esse assunto muito complexo. Existe um elemento, eu acho, que é indispensável da gente tratar e adentrar, que é o seguinte: no mundo em que uma maioria religiosa, uma maioria cultural busca definir uma minoria, ela está exercitando poder, hegemonia, e ela pode até tratar o estereótipo, o judeu imaginário, de uma maneira que soa positiva aos olhos, aos ouvidos do Benjamin Netanyahu, mas é uma variação de uma mentalidade determinista próxima, paralela ao antissemitismo. Existe uma fixação no antissemita em torno do judeu, e o judeu como uma explicação, né, uma panaceia para explicar os grandes problemas da humanidade. Existe nessa judaiofilia, né, do dispensacionalismo, uma obsessão do judeu no papel da nova etapa
dos 1000 anos que virão com a vinda de Jesus. Isso descaracteriza o judeu, eu acho uma pena, acho dramático que alguns judeus não vejam o problema nisso. Não é sadio ter obsessão qualquer com os judeus. Isso, inclusive, cria na cabeça das pessoas a ideia de que o Estado de Israel serve para trabalhar com esses grupos. O Benjamin Netanyahu falava, não tem melhor amigo nosso do que o Pat Robertson, que é uma figura, um líder evangélico da tradição dispensacionalista, que é não só um absoluto reacionário, culpou, né, o 11 de setembro como um castigo divino, né, contra a permissividade da cultura americana, contra o feminismo e a homossexualidade, que Deus castigou com o 11 de setembro. É um homem que tem relações econômicas, militares, diplomáticas com ditadores, antigos ditadores da África, investimentos em minas de ouro, uma pessoa que é caracterizada pelo chefe de governo de Israel como um grande amigo de Israel, faz um mal para a própria compreensão do judeu de si. Então, a gente tem passado, digamos, feito vista grossa a forma como nós somos tratados como objetos arqueológicos, né? É um fetichismo. São coisas que, inclusive, contra isso que o movimento sionista se desenvolveu, contra a ideia de que nós somos, né, um referencial arqueológico na história da humanidade e que nós não sejamos donos dos nossos próprios destinos. E a gente pode observar de maneira inconfundível, a esmagadora maioria dos movimentos ortodoxos tradicionalmente foi anti-sionista. O que existe no sionismo ortodoxo, que foi em 1903 organizado pelo Yaakov Yitzhak Reims, é uma coisa muito recente. Acho que a gente não poderia fechar de maneira melhor. Muito interessante esse paralelo que você fez, Bruno, entre essa questão da judeofobia e da obsessão pelo judeu. Acho que isso está realmente ligado de uma maneira bizarra e assustadora, né? Muito obrigada pela sua participação, Bruno. Até uma próxima. Um prazer e até a próxima. Até. Semana que vem tem mais, gente. Continuem acompanhando aí e eu com isso. Até quarta-feira. E no IB Indica de hoje, bom, primeiro eu vou tentar evitar a prosódia rabínica, receber feedbacks negativos aí em um dos últimos programas. Eu gostaria de indicar um lançamento aí que rolou na Casa do Povo, lá no Bom Retiro, o lançamento da nova edição do jornal Nossa Voz. A publicação traz a íntegra do discurso do escritor israelense Amos Oz, quando esteve em São Paulo em 2017, visitando a instituição. Eu tava lá, gente. A distribuição do jornal é gratuita e você encontra na Casa do Povo e em instituições parceiras. E vale muito a pena conhecer a Casa do Povo, que é um espaço incrível e muito importante ali no Bom Retiro, pertinho do metrô Tiradentes. Visitem, conheçam, e essa aí é a nossa dica da semana.